Olá, vamos agora passar para a segunda peça da trilogia trágica em questão, a trilogia tebana de Sófocles, e essa peça que se chama Édipo em Colono. Eu já tinha adiantado a vocês que essa foi a última peça escrita por Sófocles. E veio a ser encenada 5 anos após o seu falecimento. Portanto, ela foi encenada no ano 401 a.C. E ela narra o destino de Édipo após ter se ferido nos olhos, se tornado cego e passar a caminhar pelas estradas da Grécia ao lado de suas filhas Antígona e Ismene. Os antecedentes imediatos, de acordo com a mitologia, o que não está exposto aqui, pelo menos em pormenor, na própria tragédia de Sófocles, nos dizem o que a respeito? Depois de lhe ter cego os olhos, depois de tudo o que aconteceu, a revelação trágica, o suicídio de Jocasta e a cegueira infligida nos próprios olhos pelo Édipo, ele permaneceu por um tempo ainda em Tebas e acabou vivenciando um conflito, um início de um conflito, na verdade, entre os seus 2 filhos varões, Polinices e Etéocles, disputando o trono da cidade. Porque, como ele era rei e Jocasta rainha, os seus filhos teriam direito, em tese, a ocupar o trono. Um filho varão, um filho homem. E Etéocles e Polinices disputavam entre si. Ele tentou intervir, né? E acabou sendo expulso pelos filhos, né? Então ele foi escorraçado da cidade pelos próprios filhos e acabou indo errar, né? No sentido de perambular pelas estradas da Grécia, juntamente com as suas 2 filhas mulheres, né? Antígona e Ismene. A uma certa altura, Ismene retorna a Tebas até para saber o que acontece lá, porque o conflito não desapareceu. O conflito ainda persistia. Etéocles, inclusive, assumiu o trono, expulsou Polinices. Polinices foi procurar socorro em outra cidade. O rei dessa outra cidade, estado da Grécia, acedeu, concordou, e estava tudo a ponto de eclodir novamente, rebentar uma batalha, né, que poria a situação, tinha que pôr a situação solucionada. Ou seja, ou venceria Etéocles ou venceria Polinices. Polinices já tinha se aliado a esse rei de uma outra cidade-estado e eles estavam já a ponto de avançar sobre Tebas. Isso aí será fruto, inclusive, de uma tragédia, ou será objeto de uma tragédia de Ésquilo, bastante conhecida, 7 contra Tebas, né? 7 contra Tebas narra exatamente isso, né? As 7 portas de Tebas foram cercadas por Polinices e mais 6 aliados, né, 6 generais aliados desse rei ao qual ele pediu socorro. Exatamente esse é o teor da tragédia, o início do teor da tragédia 7 contra Tebas. E Sófocles também chegou a escrever sobre isso, mas aqui em Édipo em Colono isso é narrado como algo que já se deu, né? Já tinha ocorrido, ou melhor, estava já o conflito instaurado e o sítio, a cidade, já tinha se iniciado. E a batalha final ainda não tinha ocorrido, né? Isso sim, ainda não tinha ocorrido. A batalha final entre as tropas lideradas por Polinices, cercando Tebas, e as tropas do próprio Etéocles. E nesse momento, né, no meio das errâncias, é que a cena de Édipo em Colono aparece pela primeira vez na região de Colono. Colono é um distrito, a gente poderia dizer hoje em dia, um distrito de Atenas, ali muito próxima da cidade. E nesse lugar, inclusive foi o lugar onde o próprio Sófocles nasceu, né? Sófocles, o autor da tragédia, nasceu lá. Talvez em homenagem à cidade de seu nascimento, ele escolheu Colono como sendo a cidade em que passaria a história de Édipo, final, a parte final da sua vida. Ele aparece lá procurando abrigo, juntamente, no caso aí, só com Antígona, porque Ismene tinha ido
a Tebas tomar conhecimento, tomar pé da situação da guerra entre Polinices, da guerra civil, né, na verdade, entre Polinices e Eteocles, seus irmãos. Ele acabou se detendo em Colono e ele, na verdade, já pressentia que aquele local seria o último local de sua vida, que ali ele deixaria o mundo dos vivos. O Édipo que a gente encontra aqui, nessa tragédia, que não é propriamente uma tragédia no sentido perfeito da palavra, há momentos trágicos, sim, sem dúvida nenhuma, e há muita evocação da tragédia anterior, Édipo Rei. Por isso que ela é conhecida como tragédia também, mas um fato que, sim, absolutamente trágico não ocorre, pelo menos aqui não ocorre em Édipo em Colono. O Édipo, aqui em Édipo em Colono, é um homem mais sábio, é um homem mais espiritual, poderíamos dizer, né? Um homem carcomido pelo sofrimento. Aquela mesma ideia, o herói trágico que assumiu a cilada do destino, sem que a gente possa saber o porquê disso, né? Por que isso aconteceu, né? Os deuses fizeram que as coisas se passassem desse modo. E ele, sem culpa alguma, matou o pai e se uniu à mãe em casamento. As suas filhas eram, ao mesmo tempo, suas irmãs, né? Uma situação absolutamente anômala, uma situação aberrante, uma situação considerada execrável pelos deuses e pelos homens. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu, ele assume isso como um herói trágico. Aqui ele vai várias vezes insistir, eu não tinha culpa. Culpa aqui no sentido de uma culpa subjetiva, uma culpa pensada. A ciência exata de que a sua vontade, se é que se pode falar isso na Grécia Antiga, há muita dúvida a respeito se o conceito de vontade já havia sido elaborado, certamente não em seus contornos filosóficos mais precisos. Há dúvidas até se em Aristóteles e em Platão esse conceito era tão claro, mas hoje a gente poderia dizer, né? Ele coloca as coisas e a gente pode interpretar o nosso modo, não voluntariamente fiz isso, não voluntariamente matei o meu pai, não voluntariamente me uni à minha mãe em casamento. Esse homem sofrido que vai a Colono, pressentindo que lá é o local final da sua existência na Terra, com Antígona guiando, porque ele estava cego, e ele pede aos moradores do local, né, representados pelo coro, né, o coro dos anciãos, né, e o corifeu, enfim, da região de Colono, que lhes dê abrigo. O início da peça gira em torno disso. E os colonos começam a desconfiar, no final acaba sabendo, os colonenses, né, acabam sabendo que ele era Édipo e recusam isso, né? Então há toda uma parte inicial, né, em que ele solicita o refúgio, que ele, Édipo e as suas filhas, né, Antígona e Ismene, possam viver um tempo ali naquela região, né? Há uma série de passagens interessantes aqui em que fica bem clara essa ideia, né, que é muito martelada em Édipo em Colono, muito mais do que em Édipo Rei, na falta de voluntariedade. As traduções, inclusive para o português, usam essa palavra, ainda que em grego a noção de voluntariedade em vontade, voluntariedade vem de voluntas, palavra latina para vontade, isso não esteja muito claro, né? Isso é uma questão da história da filosofia, aliás, muito interessante, um dos temas mais polêmicos, né, que existem a respeito de se os gregos, os antigos gregos e romanos, sabiam exatamente o que significa o que nós entendemos por vontade, o apetite racional, né? Pelo menos desde Agostinho, e durante toda a Idade Média esse conceito foi bastante aprofundado, e depois na filosofia moderna e contemporânea da mesma maneira, havia entre os gregos clareza sobre o que significava esse apetite racional, né? Algo diferente dos desejos, dos sentimentos, das emoções, daquilo que está mais ligado ao nosso corpo, algo puramente espiritual. Parece que sim, mas o conceito não estava claro, o conceito não estava absolutamente redondo. Então, quando a gente lê, é um cuidado que a gente tem que ter aqui, né? As traduções para o português, para o inglês, para o francês, muitas vezes aparece a palavra vontade, voluntariedade, voluntário, involuntário. Nós devemos tomar cuidado. Era uma noção em gestação, uma noção mais pressentida que pensada, que refletida. Os gregos não tinham, nem os filósofos sequer. Imagine então Sófocles, que embora tenha lampejos filosóficos, não era filósofo. Ele era poeta, ele era dramaturgo.
Mas vejam como Antígona se refere aqui na tradução de Mário da Gamakuri. Estrangeiros de alma benevolente, não quisestes ouvir meu velho pai, depois de conhecer os seus pecados involuntários. Né? Tende piedade, então, de mim, que sou tão inditosa, quando venho fazer-vos um apelo por este mesmo pai, um desvalido. Meus olhos não são cegos, e com eles postos nos vossos quero suplicar-vos por ele, como se corresse em mim o vosso sangue. Tende compaixão deste infeliz. Aqui aparece a palavra compaixão, e a gente tende a associar essa palavra, eu já adianto a vocês, isso é muito importante, ao que nós entendemos por compaixão, por piedade, por misericórdia. Mas os gregos, eles tinham uma visão distinta do que nós, após 2000 anos de cristianismo, entendemos por piedade, compaixão e misericórdia. É a hora de falar sobre isso. Antígona pede aos habitantes de Colono que tenham compaixão pelo pai. Mais para frente, há uma passagem aqui mesmo nessa peça, em que Polinices, um dos filhos que escorraçaram Édipo de Tebas, vai pedir ajuda ao pai, para que o apoie, para que o abençoe, entre aspas, né? No sentido figurado, na sua luta contra Eteocles, o outro filho. E Édipo expulsa o filho e diz que jamais, jamais ele irá ajudar aquele que o expulsou de Tebas. E mais ainda, ele amaldiçoa Polinices como amaldiçoa Eteocles. Ele não tem nenhum mesmo laivo daquilo que nós poderíamos chamar de compaixão ou misericórdia. Ele não perdoa. Essa atitude de não perdoar lá, e aqui Antígona pedindo para os habitantes de Colono que perdoem o seu pai, nos fazem refletir sobre o que significava verdadeiramente para os gregos perdão, misericórdia, compaixão. E eu diria a vocês o seguinte: os gregos não tinham essa noção que depois de 2000 anos, como eu ia dizendo, de cristianismo, entendemos misericórdia e perdão. A noção que eles tinham de misericórdia e perdão, de compaixão, era outra. Era algo unido, ligado intrinsecamente à ideia de justiça. E isso se percebe tanto na fala de Antígona aqui, como na fala de Édipo expulsando o filho Polinices e amaldiçoando esse filho, assim como o outro filho, Eteocles, que lutava com Polinices pelo trono de Tebas. Onde está, então, a diferença entre essa nossa visão cristã, que foi enraizada na nossa cultura, inclusive no significado da palavra perdão e misericórdia, com o perdão e a misericórdia para os gregos? A ideia é essa. O perdão e a misericórdia para os gregos tem a ver com justiça. Justamente pelo fato de Édipo não ter sido culpado, não ter intencionalmente, sabendo que aquele homem era lá e o seu pai o matado, ele não sabia. E não sabia, ao mesmo tempo, não sabia que aquela mulher, a rainha de Tebas, com a qual ele veio a se unir em casamento, era sua mãe. Ele não sabia. Portanto, ele não teve voluntariedade, nesse sentido que nós entendemos hoje. Ele não queria. E ele diz aqui, foi um pecado, foi uma mancha, mas involuntária. São as palavras de Antígona. Por isso ela pede para os habitantes de Colono que entendam isso. Ele não teve culpa. Portanto, seria injusto da parte deles castigar esse homem por uma falta que ele não cometeu conscientemente. O perdão e a misericórdia para os gregos, portanto, tinham um significado de um ato de justiça. É injusto que alguém que não seja culpado seja punido por algo que não fez voluntariamente, ainda que tenha feito, externamente fez, cometeu o ato sacrílego, o que for, blasfemo, sacrílego, miserável, abominável, hediondo.
É uma mancha, mas é uma mancha que não atinge a voluntariedade, porque ele não tinha culpa. É de justiça, portanto, que os habitantes de Colono reconheçam isso e desculpem. Tirem a culpa, exculpa, desculpa. Tirem a culpa, não considerem que houve culpa por parte de Édipo. E lá, na atitude feroz, né, de Édipo, rechaçando o filho Polinices que vem pedir socorro, vem pedir ajuda, ele não tem perdão. No sentido cristão da palavra, não tem, claro. Porque por justiça, depois de ele ter sido escorraçado, daquela maneira como foi, expulso de Tebas, daquela forma, após tudo o que aconteceu, mesmo sabendo que ele, Édipo, não era culpado pelo que ele fez. Ele não era culpado pelo fato de ter matado Laio, não era culpado pelo fato de ter casado com Jocasta, que aliás era a mãe dos próprios pretendentes ao trono. Mesmo assim, eles, sabendo disso, o expulsaram. Então ele reage violentamente, não aceita nenhum tipo de perdão, porque não é de justiça que eles sejam perdoados. Vejam, os gregos tinham um senso apurado de justiça. Mas a ideia de misericórdia é diferente. A ideia cristã de misericórdia é diferente. E onde é que está a diferença? A diferença é muito simples. Quando a gente desculpa, vamos usar a palavra desculpa, que é a palavra mais apropriada. A gente reconhece que aquela pessoa, que pode ter causado um mal a nós ou a outros, não teve culpa. Portanto, é de justiça que isso seja reconhecido. A desculpa significa o reconhecimento de que aquele que fez algo errado não o fez culpavelmente. Já o perdão misericórdia no sentido cristão é outra coisa. A gente desconsidera, mesmo sabendo que aquela pessoa que cometeu aquela falha foi culpada. É por isso que dentro da visão cristã, misericórdia e perdão são próprios apenas de Deus. Os homens vão até os limites da justiça, como os gregos. Misericórdia no sentido pleno da palavra, perdão verdadeiro, só Deus. Os homens, na medida em que se aproximam de Deus, em que vivem uma vida unida a Deus, esses homens também podem perdoar. Porque, na verdade, eles estão apenas reconhecendo o perdão que Deus executa. Essa distinção entre o significado cristão de desculpa e o significado cristão de perdão são objeto de uma maravilhosa homilia, um sermão do grande Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, num dos seus ensaios geniais, né? Ele escreveu muita coisa de não ficção. É bom lembrar, esse grande escritor inglês não é apenas o autor dos Contos de Nárnia. Para quem conhece C.S. Lewis dos Contos de Nárnia, não pode imaginar que ele, na verdade, foi um teólogo, foi um filósofo. Escreveu também sobre a história da literatura inglesa. E ele deu um sermão, na verdade, ele tinha uma certa participação na igreja anglicana. E lá ele apresentou uma homilia, um sermão, que foi lido numa certa ocasião. Ele já era velho nessa época. E ele trata justamente disso, da diferença entre perdão e desculpa. Né? O que é desculpar, o que é perdoar? Os gregos não tinham a noção de perdão, a noção cristã de perdão. Eles levariam 500 anos após Sófocles para começarem a entender, né, os contatos iniciais de São Paulo, apóstolo, na Grécia, a noção de perdão. Eles absolutamente não tinham essa noção. Né? Eles não tinham clareza. Né? Ainda que alguns autores tentem ver alguns vislumbres, por exemplo, Mondolfo, né, historiador da filosofia antiga, ele, na polêmica com Charles Miller, numa obra chamada A Concepção do Homem na Filosofia Antiga, é uma obra que, dentre as muitas que Mondolfo escreveu, ele tenta ver alguns vislumbres, tenta captar alguns vislumbres de passagens da literatura, inclusive da tragédia, na direção de uma misericórdia cristã, mas isso não é possível, porque os gregos realmente não tinham essa noção. Né? Isso fica claro aqui em Sófocles, como fica também em Eurípides, em Ésquilo, de alguma maneira, que a noção de perdão é uma noção, para eles, gregos, intrinsecamente ligada à noção de justiça. Intrinsecamente ligada. O que ela está pedindo aqui, Antígona, é que os habitantes de Colono sejam justos. Apenas isso. Né? Enfim, essa é uma reflexão que eu queria fazer, porque a gente tem que ler a tragédia
os textos antigos, de maneira geral, os textos literários, com essa preocupação, porque senão a gente pode escorregar aqui ou acolá. Édipo aqui se manifesta, ele também faz uma súplica, ele explica, né, secundando Antígona e dirigindo seus habitantes de Colono, representados ali pelos anciãos, pelo coro dos anciãos na tragédia, que ele reconhece que fez coisas terríveis, erradíssimas, mas não agiu com culpa, né? Não percebi, não sabia quem eram essas pessoas, quem era aquele homem que eu matei e quem era aquela mulher, de fato, com quem eu me casei. E volta a falar disso depois, né? A uma certa altura aqui da tragédia, né, ele tentando ainda convencer os habitantes, aparece a Ismene. A Ismene, então, explica... A Ismene tinha ido a Tebas para avaliar o que estava ocorrendo lá. E ela retorna explicando, olha, a situação está péssima, né? Os nossos dois irmãos, Polinices e Eteocles, estão a ponto de se enfrentarem mesmo, vai haver uma guerra, uma coisa terrível. Ela explica também a situação de Creonte, que está aliado a Eteocles, né? O cunhado, portanto, de Édipo está aliado a Eteocles. Enfim, ela entra em vários pormenores aqui, que não vem ao caso, né? Não vou entrar nesses detalhes com vocês. A tragédia de Édipo em Colono é mais ou menos tão extensa quanto Édipo Rei, mas não tem tanta relevância assim como Édipo Rei, né? Mas há insights sensacionais, sem dúvida nenhuma, e alguns deles a gente vai ver. Conversando com o coro, ou seja, os cidadãos representando os cidadãos de Colono, Édipo volta a tocar nesse tema. Meus sofrimentos são inesquecíveis, sofri sem saber o que fazia. Os deuses são as minhas testemunhas, e tudo aconteceu malgrado meu. Numa união criminosa... Mas como? Pergunta o coro. O coro ainda não se convence. E o Édipo, então, numa união criminosa, sem meu conhecimento, a própria Tebas escolheu-me na armadilha de umas núpcias que foram a minha infelicidade. Aí o coro diz, levaste para o leito nupcial a tua própria mãe, ouvi dizer, dando-lhe então aquele nome infame. E ele diz, não. O coro, pecaste. O Édipo fala retrucando, não, eu não pequei. Ele continua dizendo mais à frente, digo-te, o coro dos anciãos, quando o matei e massacrei, agia sem saber. Sou inocente diante da lei, pois fiz tudo sem premeditação. Ele está secundando a filha, né? A filha já pediu um ato de justiça, que ele seja abrigado por aquela população daquele local, daquele distrito de Atenas, né? E está querendo se refugiar ali porque ele pressente que ali ele vai morrer de uma maneira diferente da maior parte dos mortais. Nós já vamos ver. Eis que, nesse momento, chega o próprio rei de Atenas, o lendário e mítico Teseu, aquele que matou o Minotauro em Creta, enfim, uma figura grandiosa, considerado inclusive maior, mais valente, o mais destemido dos heróis supremos, né, da Grécia arcaica, mais que Aquiles, mais que Héracles, mais que Hércules, inclusive. Teseu aparece em pessoa, como rei de Atenas, e dá abrigo a... Teseu tem uma atitude de justiça. Ele reconhece o infortúnio. Ele reconhece a falta de voluntariedade da parte de Édipo e aceita recebê-lo em seus domínios, né, porque Colono está pertencente a Atenas, a região da cidade-estado de Atenas, e com palavras muito carinhosas, com palavras de compaixão, mas aquela compaixão que é justiça, né? Como eu disse, compaixão que é justiça. No fundo, Teseu é um homem justo, um homem de sensibilidade fina para a justiça. Há um diálogo muito bonito aqui entre Teseu e Édipo, né? É muito interessante a troca de reflexões que fazem nesse momento. Mais à frente, aparece Creonte, né? Creonte, aliado de Eteocles, para pedir que Édipo retorne, né, a Tebas a ajudar na guerra contra Polinices, né? Polinices, aliado de uma outra cidade-estado, vai cercar a cidade de Tebas. Ele escapa de lá, Creonte, pedindo socorro, e ele é rechaçado por Édipo, inclusive com palavras bem duras, né? Porque Creonte, ele foi muito duro, né? É o que eu não falei de tudo, né? Mas na tragédia de Édipo Rei, parte final, o diálogo entre Édipo, já com os olhos
cegos, né? Creonte foi muito duro, né? Creonte não aceitou, uma mancha, uma coisa horrorosa, uma coisa pérfida, horrorosa, que mancha Tebas, daí a peste. Então, a atitude de Creonte foi muito hostil para com a figura de Édipo. E o Édipo agora devolve, de certo modo, ele não perdoa, né? Os gregos não tinham o senso do perdão verdadeiro, aquele perdão cristão, né? Tu que te prestas a qualquer atrevimento e tens o dom de transformar numa trapaça com aparência enganadora, o mais honesto de todos os propósitos, por que vieste até aqui tentar, pela segunda vez, armar uma cilada em que minha captura seria ainda mais penosa? Então ele acha, inclusive, que Creonte tem segundas intenções de matar o Édipo, de prejudicar o Édipo. No final, ele expulsa Creonte, né? Mas o Creonte não se conforma, porque o Creonte quer que todos eles, ele e as filhas, retornem a Tebas. Ele chega a prender Antígona e Ismene. E o Édipo não tem o que fazer, né? Ele é cego, fraco, e não tem também o apoio. Tem o apoio da população, mais ou menos, né? Porque naquele momento a população da cidade, de Colono, do distrito, né? Na verdade, de Colono, não faz nada, né? No final das contas, quem acaba providencialmente reaparecendo é o próprio Teseu, e o Teseu rechaça Creonte, né? Ameaça, inclusive, entrar em conflito corporal com ele e as suas tropas, as tropas de Teseu, com a pequena tropa que cerca Creonte naquele momento, vinda de Tebas, e o Creonte, então, acaba indo embora, né? Alguns trechos aqui interessantes do diálogo entre Creonte e Teseu, né? Creonte tenta disfarçar, né? Que, na verdade, ele queria o bem de Édipo, né? E Édipo tem a ocasião aí de voltar a proclamar a sua inocência, né? Ele insiste nisso, né? Boa parte, vocês podem reparar, boa parte dessa tragédia, Édipo em Colono, tem a ver com esse tema da ausência de culpa, da falta de voluntariedade pelo que ocorreu, né? Aquelas coisas terríveis. A morte do pai, a união com a mãe. Quem queres insultar, coração impudente? Então ele está se dirigindo a Creonte. Este ancião que sou, ou queres atingir-te? Teus lábios lançam contra mim assassinatos, núpcias, desgraças, tudo que tenho sofrido. Ah, infeliz de mim, sem qualquer culpa minha, para a satisfação dos deuses ressentidos. Quem sabe, há muito tempo com meus ancestrais, em mim não acharia sequer um pecado que me infamasse e me fizesse merecer a acusação de provocar todos os outros que por acaso cometi contra mim mesmo e contra meus parentes, sem me aperceber. Como alguém poderia agora condenar-me por um ato sabidamente involuntário? A respeito de minha mãe, de tua irmã, Jocasta era irmã de Creonte, não esqueçamos disso. Não te envergonhas, infeliz, ó Creonte infeliz, de compelir-me a relembrar o que foram as suas núpcias? Como farei agora, pois não vou calar-me depois de ouvir tuas palavras infamantes? Sim, ela era minha mãe. Que desventura! Ambos desconhecíamos toda a verdade e essa mãe me deu os filhos que tivemos para sua vergonha. Ao menos uma coisa eu sei. Difamas-nos deliberadamente aqui, enquanto a desposei malgrado meu, e é malgrado meu que me refiro a isso. Mas não quero que me atribuam como crimes nem esse casamento, nem o assassínio de um pai, que me lanças ao rosto sem cessar, insultando-me ainda com rudes ultrajes. Responde apenas a uma pergunta minha. Se alguém aparecesse aqui neste momento e tentasse matar-te, a ti, Creonte, o justo, quereria saber se quem te ameaçava era teu pai, ou antes o castigarias? Penso que por amor à vida punirias teu agressor sem maiores indagações, quanto ao meu pleno direito de eliminá-lo, pois esta foi exatamente a desventura com que me defrontei, levado pelos deuses. Isto diz Creonte, lembrando-se das circunstâncias em que ele encontrou Laio, sem saber que era o pai dele, naquela encruzilhada, né? Quando ele tocou um bastão e aí começou um conflito entre eles e havia a possibilidade de aquela entourage ali de Laio matar o próprio Édipo. Ele reage e mata Laio e mata outros companheiros de Laio naquele momento. Então ele está, mais uma vez, insistindo na sua inocência. A coisa continua, né? Teseu interfere, mais uma vez, reconhece mais uma vez a inocência de Édipo. E aí, a uma certa altura, né, depois de Teseu se manifestar, mais uma vez, o coro, pelas palavras do coro,
ou pela canção do coro, porque provavelmente isso aqui foi cantado mesmo, Sófocles reflete sobre a vida de uma maneira mais dura, né? Aqui está aquele pessimismo a que eu me referia na aula introdutória sobre o teatro de Sófocles, né? Uma consequência daquela visão que ele tinha clara e que os deuses estão muito acima, a uma distância, um abismo que nos separa deles. Quem não se satisfaz com um quinhão normal de vida e deseja um maior, parece-me em verdade um insensato. Isso fala o coro. Dias sem número nunca reservam a ninguém nada mais que dissabores, mais próximos da dor que da alegria. Quanto aos prazeres, não os discernirmos, e nossa vista os buscará em vão, logo que para nossa desventura chegamos ao limite prefixado. E desde então o nosso alívio único será aquele que dará a todos o mesmo fim, na hora de chegar de súbito destino procedente do tenebroso reino, onde não há cantos nem liras, onde não há danças, ou seja, a morte, epílogo de tudo. Sófocles está aqui falando da morte. Melhor seria não haver nascido. Como segunda escolha, bom seria voltar logo depois de ver a luz à mesma região de onde se veio. Desde o momento em que nos abandona a juventude, levando consigo a inconsciência fácil dessa idade, que dor não nos atinge de algum modo? Que sofrimentos nos serão poupados? Rixas, rivalidades, mortandade, lutas, inveja e, como mal dos males, a velhice execrável, impotente, insociável, inimiga, enfim, na qual se juntam todas as desditas. Não é apenas meu esse destino. Vede este infortunado semelhante a um promontório defrontando o norte, açoitado em todas as direções por altas ondas e duras tormentas. Este infeliz também é flagelado. Bom, essas palavras do coro são tremendas, não? Tremendas e revelam aí esse pessimismo, esse lado pessimista de Sófocles. Pessimista para a grande maioria dos homens, porque não há sentido nessa vida. Claro, né? A gente sabe que existe, né? Os deuses, eles regem o universo, né? De que existe pelo reequilíbrio daquilo que está desequilibrado. Tudo isso faz parte da cosmovisão de Sófocles. Mas a nossa percepção é muito diferente, né? Nós vemos as coisas acontecendo parecendo ser um acaso. Não é, mas parecendo ser. O coro vai nessa toada. Esse é o lado tenebroso, vamos dizer assim, do pessimismo do teatro de Sófocles. Nesse momento aparece Polinices, né? O próprio Polinices, o filho escorraçado, e acontece aquela cena, né? Que eu indiquei a vocês. Ele amaldiçoa Polinices, amaldiçoa todos, né? Polinices se sente frustrado, profundamente frustrado, pelo fato de não ter conseguido obter aí apoio do pai para a sua causa na luta contra Eteocles. Ele se retira, mas antes de se retirar, ele pede a Antígona que, caso ele venha a morrer no enfrentamento com Eteocles, não deixe o seu corpo insepulto. Então, já há um link que Sófocles faz aqui com a tragédia que, pela lógica, vem a seguir. Embora ele tenha escrito muito antes, a tragédia de Antígona. Ele faz esse pedido 2 vezes, inclusive. E Antígona concorda, né? Ela pediu para o pai ouvir Polinices. Ela tentou, inclusive, argumentar com o pai. Ela tem uma passagem aqui em que ela humildemente diz: pai, eu sei que eu sou jovem, eu sei que eu sou sua filha, mas ouve o meu conselho, ouve Polinices, né? Ela tem uma atitude, vamos dizer assim, mais tolerante em relação a Polinices, né? Nós diríamos talvez mais próxima do perdão cristão do que o próprio pai. O próprio pai, na verdade, não perdoa. Mais à frente, né, acontece uma coisa curiosa, né? Uma certa altura, um raio cai, né? Um raio cai. Momentos depois de Polinices se retirar, na verdade, é um raio a uma certa distância que gerou um trovão, né? Um som de um trovão, e Édipo interpretou aquilo como um trovão de Zeus. E naquele momento ele já tinha ciência, porque ele já sabia, tal como Tiresias, né, que, embora cego, via muito, né, via as coisas do espírito, ou pressentiu, intuía de uma forma diferenciada, que nós não sabemos
explicar, o próprio Sófocles dá a entender que era uma coisa fora do normal, que os seus dias chegariam ao fim. Ou chegavam ao fim, naquele instante, né? Estava próximo ao momento em que ele deixaria o reino dos vivos. E nesse momento, Teseu se reaproxima, né? Teseu, inclusive, pede para que ele auxilie Édipo nesse momento final. Édipo rechaça em parte, mas admite que Teseu compareça até o mais próximo possível do momento em que aconteceria alguma coisa que não é relatada numa cena. Ou melhor, não faz parte de uma cena na peça, mas é relatada indiretamente por um mensageiro que teria estado muito próximo do local, né? E esse mensageiro, então, diz o que aconteceu. É curioso, porque mesmo com aquele discurso do coro, que eu acabei de relatar para vocês e descrever, inclusive, com palavras do próprio Sófocles, o pessimismo, né? Esse lado realmente dói muito, né? Essa ideia que Sófocles quer dizer. É trágico mesmo o destino dessas pessoas, desses personagens, especialmente de Édipo. E dói muito, o sofrimento é muito grande. E a gente fica na dúvida, mas, afinal de contas, por que isso tudo, né? Por quê? Sófocles, pessoalmente, diz, vontade dos deuses, nós não entendemos. Existe alguma explicação? Os deuses existem, nós devemos honrá-los. Não sabemos o quê. Nesse momento, isso fica claro, aqui no final da tragédia. Porque Sófocles não morre com uma morte natural. Ele morre de uma maneira diferente, ele desaparece. Desaparece de uma forma misteriosa. Ele sai dessa vida de uma forma indolor. Como se, neste momento, os deuses respondessem de uma forma, vamos dizer assim, mais carinhosa, se é que se pode usar essa palavra, a heroicidade que ele teve, a hombridade, né? A qualidade moral, né? Apesar de amaldiçoar os filhos por razões de justiça, mas a qualidade moral elevada, pelo menos no sentido grego dessa palavra, com todas as implicações que isso traz, e que Sófocles soube preservar num momento de tanta dor, né? Ele sofreu como um herói sofocliano, né? Que sofre em pé as agruras da vida. E aceita o destino, aceita as ciladas do destino. E é firme. E ele realmente foi chamado de uma forma diferente pelos deuses. Subitamente uma voz se elevou, isso o mensageiro é que fala, né? Subitamente uma voz se elevou, chamando-o. Num instante os cabelos dos três se arrepiaram. Teseu, que estava lá, uma outra pessoa também, e o próprio Sófocles. Num instante os cabelos dos três se arrepiaram, quando se ouviu a voz insistente do Deus. Não se diz qual Deus. Por que tardamos tanto a pôr-nos a caminho, Édipo? Fazes-te esperar há muito tempo. O Deus está chamando Édipo. Quando ele percebeu que um deus o convocava, mandou chamar Teseu para perto de si e, pressentindo-o nas proximidades, disse-lhe: querido amigo, dá agora às minhas filhas a garantia jurada de tua mão. E vós, meninas, dai-lhe reciprocidade. Está falando com as meninas que estavam lá, né? Na verdade, são as meninas, né, que estavam com Teseu, a Ismene e a Antígona. E ele estava junto. Quem teve os cabelos arrepiados foram Teseu e as meninas, porque eles ouviram a voz do Deus. Ele fala uma série de coisas aqui que não vem ao caso e no final o mensageiro afirma: quando nos afastávamos, logo depois olhamos para trás e notamos que Édipo já não estava lá. Vimos somente o rei com as mãos no rosto para proteger os olhos, diante de alguma visão insuportável. O rei é Teseu. Ele viu alguma visão insuportável. Pouco depois, quase no mesmo instante, vimos-lo fazendo preces e adorando juntamente a terra e o divino Olimpo com seus gestos. Mas nenhum dos mortais, salvo o próprio Teseu, pode dizer como Édipo chegou ao fim. Não o atingiu qualquer relâmpago de Zeus, nem um tufão vindo do mar naquela hora. Deve ter sido o mensageiro de algum deus, ou então os abismos sempre tenebrosos do mundo subterrâneo podem ter se aberto para levá-lo sem lhe causar sofrimentos. O homem, ou seja, Édipo, desapareceu sem lamentar-se e sem as dores oriundas de doenças, por um milagre inusitado entre os mortais. Ou seja, foi uma morte diferenciada, uma espécie de transfiguração, alguns dizem. Na verdade, não foi isso. Ele foi chamado de forma indolor. Ele sofreu muito na vida
e os deuses, reconhecendo isso, a altura moral de Édipo, o trouxeram para si, ou para o mundo dos mortos, né? De uma forma indolor. E aí ele até tem um traço cômico, esse mensageiro, quando diz: e se pareço estar falando loucamente, porque isso é uma coisa tão extraordinária, tão maluca, e se pareço estar falando loucamente, não posso reprovar quem me chama de louco. Aí vem uma série de considerações aqui trocadas entre Antígona, o coro, Antígona, Ismene, Teseu, etc. E a peça termina praticamente dessa forma, né? Ético em Colono tem essa característica tão interessante, né, do herói, que no final acaba sendo levado ao mundo dos mortos de uma forma indolor. E Albin Lesky, o grande Albin Lesky, em sua obra Tragédia Grega, chega a dizer uma coisa interessante sobre o Édipo em Colono. Torna-se visível aqui o sublime paradoxo de que os mesmos deuses que precipitam Édipo na noite da mais profunda dor, ao mesmo tempo, por esse meio, o atraem para mais perto de si. É como se Sófocles quisesse dizer: os deuses também sabem o que significa justiça. É justo que Sófocles, justo que Édipo, na visão de Sófocles, mereça uma morte diferenciada, né? Por tudo o que ele sofreu, ainda que não tenha praticado nenhum daqueles crimes voluntariamente. Eram essas as considerações que eu queria fazer sobre Édipo em Colono. A gente termina aqui e a próxima aula a gente vai tratar da última tragédia da trilogia tebana de Sófocles e que se chama, como vocês já sabem, Antígona. Até lá!